Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia 6 de abril, reconheceu e determinou que as empresas de economia mista devem pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Aqui em Campinas, uma das empresas que se enquadra nessa decisão é o aeroporto de Viracopos, localizado na região do Distrito do Ouro Verde. Segundo o STF, conceder imunidade tributária a empresas que oferem lucro é o mesmo que dar a elas uma vantagem competitiva. O ministro Marco Aurélio Mello citou o segundo parágrafo do artigo 173 da Constituição Federal, que diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem gozar de privilégios fiscais que não se estendem ao setor privado. Isso abrange as obrigações civis, trabalhistas e fiscais. E foi com base nessa decisão que um projeto de lei tramita na Câmara de Campinas. Olá, começa agora mais um Café com o Presidente e o tema de hoje que a gente vai discutir com a Rafa Zimbaldi é sobre a cobrança do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, dos imóveis que foram cedidos pelo poder público para iniciativa privada. Rafa, um prazer estar aqui. Rafa, esse projeto de lei ele foi protocolado dia 19 de abril e ele foi feito em conjunto com o vereador Marcos Bernardelli. Gostaria que o senhor falasse um pouco dele. Agradeço a sua visita, agradeço a todos que nos assistem. Vancini, esse projeto é um projeto de muita importância para a cidade de Campinas, visto que o Supremo Tribunal Federal ele teve uma decisão referente às empresas de economia mistas, que estão instaladas não só na nossa cidade, mas em todos os municípios brasileiros, que é o caso do aeroporto de Viracopos, por exemplo, Petrobras e outras empresas que estão instaladas aqui na cidade de Campinas e que até então não recolhiam o IPTU, né? Toda a população que tem o seu imóvel ou que reside em qualquer imóvel, ele paga o seu IPTU. Né? Diferentemente dessas empresas públicas, elas não pagam o seu imposto predial e territorial no município que ela está, por se tratar de uma empresa pública. Né? Então o Supremo Tribunal Federal ele entendeu de que essas empresas que têm, mesmo sendo empresas públicas que têm fins lucrativos, elas são obrigadas a recolherem impostos nos municípios onde elas estão instaladas. Então, com base nessa decisão, eu, junto com o vereador Marcos Bernardelli, que é um jurista, é um advogado aqui, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na cidade de Campinas, subseção Campinas, que nos ajudou também a montar esse projeto exatamente para que a prefeitura possa cobrar esse IPTU dessas empresas. Por ser uma empresa de economia mista, o IPTU ele vai ter algum tipo de desconto? Você paga os 50% ou não? Ele vai ser pago integral? Não, ele paga exatamente integral, né, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. A única coisa que nós estamos analisando é exatamente, Vancini, se esse valor deve ser cobrado retroativo, né, e aí nós teríamos 5 anos para trás para fazer essa cobrança, ou se seria a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Então nós estamos aguardando ainda o Supremo a se manifestar nesse sentido, para que, e aí nós aprovarmos esse projeto para que esse imposto seja cobrado dessas empresas, que é o caso, como eu disse, do aeroporto de Viracopos, que ocupa uma área imensa, lá no Distrito do Ouro Verde. Nós temos postos de combustível que estão instalados em espaços públicos, que é um convênio feito entre Prefeitura e Petrobras. Né? Então, tem vários postos de gasolina aqui na cidade, que isso é uma concorrência, inclusive, desleal a outros postos de combustíveis, onde o proprietário ele é obrigado a recolher o seu IPTU, diferentemente de alguns postos BR, aqui na cidade de Campinas. Essa era uma pergunta minha, porque além de postos, a gente tem lanchonete, tem banca de jornal em praças públicas. Elas também não pagam imposto e vão passar a pagar com essa lei? Na verdade, essa decisão é referente às empresas de economia mistas, né? As empresas públicas de economia mista. Mas, logicamente, essas empresas que estão instaladas em áreas públicas, elas já pagam seus impostos, né? Ela paga o espaço o espaço de uso de solo, que é cedido ou pela CETEC ou pela Secretaria de Urbanismo, né? Então já tem um imposto
específico voltado para essas questões de empresas privadas em áreas públicas, como você disse, lanchonetes que estão em algumas praças, parques, essa coisa toda. Então eles já pagam os seus impostos, diferentemente de uma empresa pública que não pagava. Dá para se ter uma ideia de quanto o município deixa de arrecadar não tendo esse recebimento desses impostos? Vancini, nós não temos esse estudo. A gente, logicamente, imagina o vulto desse valor, porque hoje você paga numa casa normalmente aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 até R$ 2.500, numa casa de médio padrão, né? E aí você pega o espaço público que um aeroporto de Viracopos utiliza, por exemplo, né? Agora, por exemplo, o aeroporto dos Amarais, que foi concedido por uma empresa privada, também teve a concessão, o governo do estado deu a concessão a uma empresa privada. Então, assim, são espaços grandes, né, que precisa, logicamente, a prefeitura fazer essa arrecadação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de crise econômica, né, onde nós tivemos aí uma queda na arrecadação de mais ou menos 30%, quase R$ 1 bi aqui na cidade de Campinas. Isso dá um impacto, logicamente, principalmente na saúde, né? Então é importante que nós arrumemos alternativas para que esse dinheiro seja realocado na prefeitura, para que esse dinheiro seja investido na própria população. Até para quem está em casa entender, Rafa, é função do Legislativo fiscalizar o Executivo, mas também a Câmara ela tem um certo dever de manter as contas, não deixar com que as contas da prefeitura sejam prejudicadas. É isso que acontece nesse caso dessa lei? Exatamente, Vancini. Lógico que a nossa obrigação é fazer a fiscalização para saber aonde o prefeito está investindo o dinheiro do contribuinte, né? E se o prefeito está cumprindo exatamente aquilo que nós aprovamos aqui na Câmara, que é o orçamento. Todo final de ano nós aprovamos um orçamento para o próximo ano, né? Mas nós temos o dever também, a obrigação de zelar pelo nosso município, né? E ajudar para que o prefeito tenha condições e alternativas para conseguir investir mais no nosso município, não só com projetos de lei, mas também o vereador ele acaba fazendo muito contato com deputados estaduais, deputados federais, senadores, para as emendas parlamentares, para que venha recursos de governo estadual, governo federal, exatamente para que tenha investimento em saúde, educação, transporte público. Esse projeto de lei de vocês, do Bernardelli e do senhor, ele foi baseado numa decisão do STF. O município, ele tem... Até que ponto o município ele pode elaborar leis de acordo com decisões judiciais e até onde o município pode chegar na elaboração de leis sem infringir, sem ultrapassar as leis federais existentes? Na verdade, essa decisão, ela nos deu o respaldo para que possa cobrar. Mas também nós poderíamos, com base nessa decisão, nós poderíamos isentar, né? A prefeitura poderia enviar um projeto, o prefeito poderia enviar um projeto isentando, por exemplo, o aeroporto de Viracopos, de IPTU. Né? Mas com base nessa decisão, e nós podemos fazer isso, pegar essas decisões judiciais exatamente para que nós possamos fazer legislações no município para que isso aconteça, que foi esse caso do projeto. Para que atende uma necessidade atual, né? Exatamente. Não só atual, mas uma necessidade, eu acho que justa. Né? Eu acho que é algo justo, né? Porque todo cidadão, todo trabalhador tem que pagar o seu IPTU e porque é uma empresa pública, embora tenha suas finalidades, logicamente, de ser pública, mas tem fins lucrativos, que é o caso do aeroporto de Viracopos, é o caso dos Amarais, agora com essa concessão, é o caso dos postos de combustíveis da Petrobras, ou seja, eles visam lucro nessas empresas, então nada mais justo que eles paguem seus impostos aqui no município. No caso, essa lei é um projeto ainda elaborado por vocês e tem todo um trâmite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como é esse trâmite e a expectativa em relação a ele.
Bom, Vancini, agora, assim que nós protocolamos, nós já encaminhamos esse projeto para a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara, onde os 7 vereadores que fazem parte da comissão, que é presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, eles irão analisar a constitucionalidade e legalidade desse projeto. Se ele é constitucional e legal, aí sim, aí eles dão um parecer favorável, aí nós votamos em primeiro turno. E aí depois, para segundo turno, antes de ir para o segundo turno, nós temos a análise das comissões de mérito, que aí é comissão principalmente de finanças e orçamento, comissão de administração pública e algumas outras comissões que possivelmente a diretoria legislativa aponta a necessidade do parecer. Então, e aí sim, vai para a segunda discussão e sanção pelo prefeito. Lógico que ainda nós estamos em fase de construção do projeto, nós temos já uma reunião marcada com o prefeito. O prefeito hoje está no Congresso, na Frente Nacional dos Prefeitos, lá em Brasília, onde será eleito presidente da Frente Nacional, mas nós temos uma reunião já marcada para a próxima semana, exatamente para discutir, junto com o prefeito e junto com os secretários de Finanças, secretário de Assuntos Jurídicos, a necessidade desse projeto e, lógico, Vancini, que também nós vamos chamar essas empresas para que discutam junto o projeto. Nós não temos a intenção de prejudicar essas empresas. Eu acho que essas empresas são importantes para o município, porém elas precisam contribuir com a nossa cidade. Tem um debate, então, entre o executivo, entre as empresas, não é uma decisão arbitrária? Não é. A nossa intenção não é essa. Eu acho que é construir em várias mãos. Logicamente que aqui os vereadores já podem fazer análise e colocar emendas nesses projetos, mas também as empresas podem sugerir, o próprio Poder Executivo, através do prefeito, pode dar a sua sugestão, contribuição, para que nós possamos aí elaborar um projeto onde a cidade de Campinas ganhe. E Rafa, além de, muita gente está em casa não sabe, mas além do vereador tem uma equipe que auxilia o vereador e dentro da Câmara a gente também tem equipes que auxiliam todas as comissões que vão avaliar os projetos e também na elaboração desses projetos. Como é que é isso? Vancini, nós fizemos uma reforma administrativa aqui na Câmara, onde hoje nós temos técnicos, né, principalmente na área jurídica, que auxilia na análise desses projetos, né? A Comissão de Constituição e Legalidade, esses técnicos, eles ajudam a comissão e todos os vereadores, principalmente aquele que está relatando a constitucionalidade e legalidade de determinado projeto. Então nós temos um grupo para auxiliar e nós temos também um braço, que é aqui da presidência, mas todos os vereadores podem fazer o uso, que é o parecer da Procuradoria da Câmara, né, onde aí tem uma análise jurídica e formal pelos procuradores aqui da Câmara Municipal. Rafa, a gente já está terminando, tem mais alguma coisa sobre esse projeto para falar ou algum recado para deixar? Vancini, lógico que a intenção desse nosso projeto é exatamente fazer justiça a toda a população, né? Todos pagam seus impostos, nada mais justo é que essas empresas que têm fins lucrativos também paguem, mesmo sendo empresas públicas, paguem também os seus impostos. Então, convidar a população a participar e acompanhar a aprovação desse projeto. Tá joia, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço, tudo de bom. Esse foi mais um Café com o Presidente, a gente se vê em um próximo.